Tudo bom, meus queridos? Hoje a gente vai bater um papo um pouco sobre a construção de um trabalho, conclusão de curso, pode ser de um artigo também, pode ser de uma dissertação, sem problema nenhum. Esse nosso bate-papo vai estar envolvendo todos os aspectos e um exemplo de um trabalho de conclusão de curso, o qual orientei do meu ex-aluno, o Leonardo Giuliani, e eu vou conduzir esse bate-papo com base no trabalho dele, de como que nós conversamos, como que ele fez todo o desenvolvimento do excelente trabalho, o qual ele apresentou e defendeu com muito mérito. Alguns desses pontos já tá aqui na playlist do canal, vou deixar a playlist aqui em cima, de algumas dicas para trabalho e conclusão de curso, que é esse slide aqui, que serve também para definições de projetos, entre outras coisas. E nessa playlist também tá um outro bate-papo que eu fiz há um tempo atrás, que era seguindo um artigo de uma professora que tem vários levantamentos sobre o que deve e não deve conter em um artigo. Então, se tu quer saber mais, continue ligado no vídeo. Como já disse aí na abertura, esse nosso bate-papo inicia-se nesse slide daqui, que eu criei em 2018, mas já em 2017 eu já comecei a fazer o levantamento de 4 pontos que eu acho fundamentais dentro de um trabalho. Dentre esses pontos, nós temos o que, como, o valor e para quem que vocês estão desenvolvendo. Então, assim, ó, são 4 pontos para ajudar na definição no tema. Mas eu não vou ficar aqui batendo em cima deles, e eu vou lá para o nosso exemplo e vou falar um pouco sobre o artigo, o qual, na verdade, o modelo do artigo, o qual já foi apresentado pelo Leonardo há bastante tempo atrás. Então, assim, ó, esse vídeo desses 4 pontos já está no canal aí para quem quiser, e quem que quiser pegar, pega aí na playlist, ok? Mas vamos aos pontos que nos interessam mais, para vocês terem um maior entendimento. Bom, esse do lado esquerdo aqui é um artigo, escrito uma professora com conselhos para escrever um artigo científico. Então o título é A Arte de Escrever Artigos Científicos. Eu vou deixar aí na descrição o link pro site o qual está esse artigo. Como já tem um vídeo sobre ele, eu não vou muito me deter, mas eu vou falar uns pontos dele trazendo para o nosso exemplo. O nosso exemplo é o trabalho do Leonardo Giuliani. O Leonardo Giuliani ele desenvolveu uma ferramenta chamada Connect Task, que era um aplicativo para auxiliar e conectar pessoas a outras pessoas que possam realizar suas tarefas. De outro ponto, é assim, ó. Ele criou uma ferramenta no qual tu pode cadastrar as tarefas a quais vocês querem que alguém faça para vocês, utilizando o modelo multilateral que a gente viu em nossas aulas, e com isso tu recebe uma porcentagem e a pessoa também, na verdade, pro sistema fica uma porcentagem e a pessoa recebe uma porcentagem. Porcentagem não, desculpem, recebe o valor o qual foi estipulado para o pagamento. Tudo bem, a gente inicia lá sempre um artigo com o nosso resumo, né? Eu sempre aconselho aos meus alunos a escrever o resumo lá no final do trabalho, dependendo do padrão para onde vocês vão enviar, de TCC, de monografia, vai ter um padrão. O padrão SBC, que é o qual nós utilizamos aqui, ele contém 10 linhas, então não pode ultrapassar 10 linhas, e nós temos as palavras-chave. Daí pode ou não vir com abstract, que é o nosso resumo escrito em inglês, ok? Então, assim, ó, o resumo deve ter na primeira frase uma explicação, que é a ligação, né, que nós temos com a contextualização do tema, depois tu apresenta o problema e depois tu vai para a proposta que tu irá desenvolver, bem como as tuas conclusões, que no caso dele, o aplicativo com as suas funcionalidades. Nosso primeiro ponto lá, ó, fazendo uma ligação com esse outro artigo aqui, ó, que é a arte de escrever. Introdução, né? Primeira parte, que já tem, eu já falei bastante nesse vídeo aqui. Aqui na introdução, nós devemos efetuar inicialmente a contextualização do tema, tá? Então, no trabalho do Leonardo, como ele fala em tarefas, que nos remete lá em cima ao nome do software dele, ele, ao efetuar o levantamento, aqui, o que que é o software dele? Como, tá? Qual o valor que ele gera e para quem
Então, são 4 pontos que vocês têm que fazer esse levantamento. Tá, o que que é? Tá, então, o dele é uma ferramenta multilateral para as pessoas cadastrarem determinadas tarefas e outras realizarem por elas. Beleza. Como? Como ele vai fazer isso? Por meio de um aplicativo, o qual tu cadastra a tua tarefa, tu diz quanto tu paga por esta tarefa, certo? E a pessoa vai lá e diz se ela quer fazer ou não. E como que ele encontra? Tá? Então, que valor que ele está gerando? Ele está gerando o valor que ele explica aqui na contextualização dele, que é a questão do tempo, a questão da praticidade. É bem como ele, quando, na verdade, ele veio para conversar comigo com essa proposta, eu disse para ele, olha, é bem difícil meu dia, é bem corrido, sabe? Então, se alguém pudesse quando vem me trazer um pão, eu pagaria por isso? Claro que pagaria. Do mercado, pagaria. Então, é isso que auxilia. Então, ele tá gerando um valor, que é a questão da comodidade, da questão do tempo, né? E toda essa praticidade que gera a ferramenta. E para quem? Para quem que tá gerando? Ele tá gerando para um nicho específico, o qual ele determina aqui no trabalho dele. Então, pense assim, ó. Pessoas novas demais provavelmente não vão utilizar, porque me desculpem se alguém tem poder aquisitivo, tá? Mas podem não ter um poder aquisitivo ou preferem ir lá e se locomover e realizar as suas tarefas, ou fazer, tá? Mas alguém muito atarefado, que tenha o dinheiro que possa pagar para alguém realizar a tarefa por ele, que vai ter o benefício do tempo, com certeza vai utilizar a ferramenta. Pessoas muito idosas, será que vão utilizar? Então esse levantamento ele também fez, ok? Então ele acabou definindo esses 4 pontos no trabalho dele. E estão bem descritos aqui, ó. Então desse lado aqui, ó, nós temos ali na introdução. Na introdução, ele começa a falar da questão do tempo, que as pessoas acima de 18 anos gastam em média 20 horas semanais com afazeres domésticos, tá? Lembrando, pessoal, desde a introdução, vocês devem fazer a referenciação aos autores de vocês. Aqui ele utilizou um trabalho do Ferreira de 2010. Depois, ele fala na questão da sociedade, onde as pessoas cada vez possuem menos tempo, isso é verdade, ou as pessoas têm que se locomoverem muito para chegar ao seu trabalho ou a determinados lugares. Tudo isso ele faz a contextualização dele, porque isso tá ligado no trabalho dele com toda a parte de conectar determinadas pessoas com outras para realizarem determinadas tarefas. E aí entra a parte da conexão. Então lá ele já fez aquela questão. Tá, como que eu vou conectar? Como que eu vou realizar? Bom, ele vai desenvolver uma ferramenta. Mas que técnicas que ele vai utilizar? Ele vai utilizar, no caso aqui, ó, que ele já ainda está na sua contextualização. Então, ó, aqui ele fala do tempo na primeira, na segunda ele fala da questão dos afazeres, tá? Terceira não, perdão, no terceiro parágrafo, ele faz a ligação dos 2 primeiros. Então ele tá justificando porque ele tá falando do tempo nos 2 primeiros, as pessoas que são atarefadas demais, e ligando com a questão das plataformas multilaterais. Que uma plataforma multilateral, uma das que vocês mais conhecem, tá? Provavelmente fazem uso, o Uber, entre outras ferramentas. Na verdade, o Uber é uma empresa na qual nós, como clientes, utilizamos o serviço deles. Mas eles não provêm serviço, eles usam outras pessoas como nós, cadastradas para prover o determinado serviço, que é o serviço de táxi, tá? Então isso é uma plataforma multilateral. Aqui o Leonardo citou o livro do Osterwald, que é o The Business Model Generation, que é de 1994, tá? Que é a primeira citação que tem do Osterwald sobre a questão das plataformas multilaterais. Então ele fez a ligação com as plataformas multilaterais, fechou fazendo as conexões com os 2 primeiros parágrafos, depois ele apresenta o problema de pesquisa dele, que olhem só, é como auxiliar e conectar pessoas que necessitam efetuar determinada tarefa com pessoas que podem realizá-las em seu lugar. Então, tu apresenta o problema, depois tu entra com uma determinada hipótese. Para esse problema existem diversas hipóteses, mas a hipótese que ele resolveu desenvolver é a seguinte.
Ó, então, olha só, uma provável hipótese para a solução do problema apresentado é um software mobile para auxiliar pessoas na realização de suas tarefas, conectando-as a outros indivíduos que podem efetuá-las por uma determinada remuneração. Então, ele já nos apresenta o problema, depois vem com a hipótese. E logo após disso, sempre deve se escrever o objetivo. Então, aqui está apresentado o objetivo geral do trabalho dele, que é projetar e desenvolver o software para conectar as pessoas que não têm tempo com outras que querem concretizá-las e têm tempo e vão receber uma determinada remuneração. E depois ele desenvolve um pouquinho mais. Ele fala o que vai ter no presente trabalho. Então ele fala os seus objetivos específicos, o qual nós remetemos aqui, ó, que a gente tem na nossa introdução. Então aqui, ó, sugestões para introdução, faz a contextualização, né, que é a motivação e principal contribuição que ele fala ali. Depois apresenta o seu problema, eu gosto que apresente a hipótese após o problema. E aqui, ó, nesse artigo dessa professora, ela fala para falar em trabalhos anteriores. Eu não gosto de estar nessa parte. Eu gosto aqui na fundamentação teórica, ter trabalhos relacionados, que a gente vai conversar também adiante. E depois apresentar as contribuições, as suas contribuições, né? Que são nossos objetivos específicos. E depois a organização do artigo, que é assim, ó. O presente artigo está organizado da seguinte forma: ó, a seção 2 apresenta isso, isso, isso e aquilo. E por fim, os trabalhos relacionados. Lembrando, pessoal, meu Deus, bibliografia, tá? Não vai aqui como seção, ok? Indo para a segunda parte, que é fundamentação teórica, que é aqui, ó, que ela falou para descrever conceitos básicos e trabalhos relacionados. Eu também parto dessa ideia, eu gosto que nos nossos trabalhos, como segundo ponto, tem a nossa fundamentação teórica. Tá, mas o que é fundamentação teórica, Wagner? Bom, eu aconselho os meus alunos da seguinte forma: fundamentação teórica é tudo que será necessário para vocês desenvolverem o trabalho de vocês. Entendeu? Como ele está falando em plataformas multilaterais, toda essa parte ele vai ter que falar plataformas multilaterais, vai ter que fazer o levantamento do nicho, como definir o nicho, entre outros pontos. Então, olhem só quais pontos nós julgamos necessário para o trabalho dele. Plataformas multilaterais, tá? Onde ele diz que aborda a questão do mínimo produto viável, que é o MVP, né? Que hoje se utiliza muito o MVP na hora de desenvolver um software, no qual tu cria o software com o mínimo de funcionalidades, depois vai acrescentando essas funcionalidades de acordo com o feedback do público. Tá? Depois ele fez o levantamento do público-alvo, a persona ideal, que daí nós temos a ligação lá com o nosso para quem que ele está gerando determinado valor, tá? Que é a persona ideal, que ele julgou ideal, que vai utilizar mais o sistema dele. Ele também, como ele faz essa classificação de quem vai realizar essa atividade, estar mais próxima de quem criou a atividade, ele vai ter que fazer uso de georreferenciação. Então ele fala da questão da localização geográfica. Depois ele vai falar também sobre a questão do pagamento digital, que é necessário para ele, né? Que é o retorno que tu vai ter ao realizar a atividade, a avaliação de satisfação e a descrição e comparação dos trabalhos relacionados. Eu gosto que estejam no final da fundamentação teórica, mas como eu disse, o professor Wagner está dizendo isso. Isso fica a parte a parte do orientador de vocês. Cada professor tem suas manias, gosta que os alunos desenvolvam de uma forma, ok? Depois, ele entra o primeiro tema dele, plataformas multilaterais. Então, ele fala em plataformas multilaterais, um ponto bem importante, sempre referenciando os autores de vocês. Pessoal, se tem referências demais, não é o problema. Como eu já disse no outro vídeo, no vídeo anterior, que é relacionado a esse levantamento. Um trabalho bem fundamentado, que utiliza bastante referências, quer dizer que vocês leram bastante. E vocês procuraram sobre o tema de vocês e como desenvolver ele. Aquele trabalho que vocês apenas escrevem com as palavras de vocês, lembrem, vocês têm que ter, na verdade, vocês devem ter uma fundamentação teórica, tá? Vocês têm que provar como que vocês estão utilizando determinadas técnicas ou metodologias, tá? Ou processos para desenvolver o trabalho de vocês, ok? Não surge do nada.
Então tem que referenciar. Como eu disse, pode colocar segundo fulano, de acordo com fulano. Isso vai do modo que vocês gostam de referenciar. E, na verdade, a forma de referenciar também. Mas um trabalho vai ser muito referenciado, ok? Lembrem, se vocês não referenciam, vocês estão fazendo plágio. Plágio não é ter o texto do autor e referenciar. Plágio é ter o texto do autor e não referenciar. Então, cuidado com isso. Então, voltando aqui, ó. O Leonardo falou sobre as plataformas multilaterais, depois falou sobre produto mínimo viável, MVP, depois ele fala do público-alvo dele, que ele fez um levantamento de quem ele considera o público-alvo dele. Com base nesse público-alvo dele, ele joga para persona ideal, que faz já as ligações. Então aqui nós temos um sequenciamento da fundamentação teórica dele, do que ele vai construir para desenvolver o seu trabalho. Então, como ele vai ligar pessoas com pessoas, o primeiro ponto que ele deve abordar não é a construção do app dele. Ele não precisa abordar que ele vai utilizar Android para isso. Ele vai abordar o primeiro conceito multilateral, porque já que ele está falando que vai conectar pessoas com pessoas, tá? Então, multilateral, depois ele vai para produto mínimo viável, e ele começa a desenvolver e apresentar que o produto mínimo viável dele está ligado com o público-alvo, que é para quem ele está construindo. Então, determinadas funcionalidades podem não ter no app, que não tem necessidade, porque esse público-alvo não julga necessário. E com a definição do público-alvo, ele fez o levantamento da persona ideal para o trabalho dele, que é quem ele julga totalmente aceitável naquele presente momento e que pode fazer uso do trabalho dele. Então ele explicou o que é uma persona, tá? Depois ele começa a falar da construção do seu sistema, do seu app, que é a funcionalidade do sistema, como localização geográfica. Há um ponto importante aqui, lembrando, olhem só, aqui nós temos um parágrafo, lembrando, um parágrafo deve conter mais de uma frase, tá? Então cuidado com isso. E depois ele começa a falar localização geográfica, que está dentro do app dele, pagamento digital, avaliação de satisfação de quando alguém realiza uma tarefa para ti, e aí entram sistemas relacionados. Então, assim, ó, ele fez toda uma construção e ligando a fundamentação teórica com a construção do trabalho dele. Por final, ele começa a apresentar como que ele vai desenvolver e o que ele necessita para desenvolver o software dele. E dentro aqui, ó, de sistemas relacionados, são nossos trabalhos relacionados. No caso dele, são sistemas. Vocês podem chamar de trabalhos relacionados. Então, assim, ó, o que eu aconselho nos trabalhos relacionados? Bem como está descrito aqui, ó que nessa sessão, lembrem, sempre o primeiro parágrafo vai dizer que vai ser apresentado nessa respectiva sessão. Ele fala que vai falar sobre softwares relacionados com determinadas funcionalidades e fazer o comparativo desses softwares com o trabalho dele. E aí faz da seguinte forma: apresenta o trabalho relacionado, ele apresentou o primeiro, apresentou o segundo, explicou um pouco sobre cada um deles. Depois, ele explicou os critérios os quais ele julgou necessários para comparar o trabalho dele, tá? Que é esse aqui, com os outros trabalhos. Eu sempre aconselho os meus alunos a montarem uma tabela comparativa e logo abaixo explicar. Então, na tabela comparativa, tu olha para os critérios e consegue ver, na proposta 1 lá, tem, na proposta 2 tem, no dele tem, daí no outro não tem, tem e tem. Então tu consegue identificar já todos esses critérios levantados, mas lembrem, devem ser critérios relevantes para os trabalhos relacionados e o comparativo deles com o de vocês, tá? Então não pode ser assim, ó, criar um critério lá, por exemplo, deixa eu pensar, linguagem de programação, tá? No caso dele, linguagem de programação não interfere, ok? Mas, dependendo do trabalho, pode estar relacionado. Daí, após a tabela comparativa, eu sempre aconselho a escreverem. Olha o que ele colocou ali, ó. Na tabela 1 pode-se observar as ferramentas tais, o que uma delas tem, o que a outra não tem. E depois ele faz o comparativo e apresenta o diferencial do trabalho dele. Então, assim, ó, aqui, ó, ele fala o grande diferencial para o trabalho dele. Então, ele faz o comparativo dos outros trabalhos já apresentando, ele tá vendendo o peixe dele.
Ele tá mostrando, olha, o meu trabalho vocês devem julgar relevante porque tem isso, isso e isso. Então, assim, ó, não é igual aos outros. Ele é melhor nisso, é melhor naquilo e é menor naquilo. Então, ele tá vendendo o peixe dele. Então, você faz sempre assim. Depois, vamos para o nosso terceiro ponto, tá? Que é a nossa metodologia, ok? Lá naquele outro artigo, nesse esboço dessa professora, ela diz que você pode escrever uma ideia central, fazer uma análise, estudo de casos, experimentos e depois discussões e conclusões, tá? Mas no nosso caso, a gente utiliza muito a questão metodológica, que é como que tu vai desenvolver o teu trabalho. O que que é metodologia? Metodologia, pessoal, é como vocês irão desenvolver o trabalho de vocês. Então, olha lá, ó. Aqui no como, que tu já fez se tu fez o levantamento dos 4 pontos, tu já vai ter como tu vai desenvolver, tá? Pra quem tu tá gerando valor. Qual valor, né? E pra quem. Então, o que é a tua proposta, como tu vai desenvolver ela, qual valor tá gerando e para quem. Então, com isso a gente pega e faz essas ligações. Opa, deixa eu aqui. Abriu errado, me desculpe. Então aqui, ó. Então na metodologia, vocês vão desenvolver o trabalho de vocês. Vocês vão explicar, aqui sim. Aqui vocês escrevem com as palavras de vocês, sempre referenciando, olha lá, ó, como se encontra descrito em tal sessão desse trabalho. Então aqui tu vai ligar com tudo que tu falou lá na fundamentação teórica, e aqui tu vai explicar como que tu vai desenvolver teu trabalho. Então metodologia. O objetivo dela é sempre fazer a construção do que vocês estão desenvolvendo com base naquela fundamentação. No caso aqui, ó, primeiro parágrafo, vocês escrevem o que será apresentado. No caso do Leonardo, ele partiu para a parte do planejamento, que era o planejamento de sistema dele. Depois ele fala do modelo de negócio, o qual ele fez uso, que ele não precisa reescrever tudo de novo, ele só cita, já foi escrito lá na seção 2.1. A definição do público-alvo dele. Lá na fundamentação teórica, ele apresentou que era público-alvo. Então aqui ele faz uso daquela fundamentação teórica e cria o público-alvo dele. Com isso, ele fez um levantamento e fez uma pesquisa para ver qual seria o público-alvo dele. Após isso, ele criou as tabelas comparativas, que é essa definição do público-alvo dele, e com isso ele definiu a persona ideal para o sistema dele. Então ele fez um questionário, qual foi aplicado, para tentar identificar qual que era o público-alvo. Depois identificou a persona. Se vocês notarem, aqui a construção da metodologia dele é a mesma construção que ele fez lá na fundamentação teórica. Então, na fundamentação teórica, vocês devem fazer da seguinte forma, como já expliquei antes. Tu vai pensando cada ponto, que um ponto tem que estar ligado a um acréscimo para o outro ponto. Então, assim, ó, é sempre um incremento. Então, vocês pensem que lá, na fundamentação teórica, quando estão apresentando a fundamentação, a base teórica do trabalho de vocês, um ponto é o incremento do outro. Um ponto deve estar ligado ao outro, chegando ao produto final, que no caso aqui é um software, onde vocês, pode ser uma avaliação, pode ser a apresentação de determinados resultados, pode ser uma metodologia, pode ser uma proposta, uma metodologia, e assim sucessivamente. Então, como eu disse aqui na metodologia dele, ele vai construindo de forma gradativa tudo que ele precisa para desenvolver o sistema. Então, identificou a persona ideal, caracterizou ela aqui, ó, caracterizou mais de uma, na verdade, né? E depois ele fala como que ele fez uso do MVP, que é mínimo produto viável. Ou seja, lá na fundamentação, ele explicou o que era mínimo produto viável, para então aqui apresentar quais funcionalidades vão estar presentes nessa primeira versão do software dele, ok? E ele vai aqui apresentando as funcionalidades. Depois, ele fala na categorização que ele tem de tarefas, que já faz parte do software dele. Que como ele fala em tarefas, aqui é o gerenciamento de tarefas. Ele explica como ele vai categorizar elas, como que ele vai apresentar elas. Como ele fala lá em cima também em método de pagamento, aqui ele está apresentando um método de pagamento o qual ele vai fazer uso. Vai fazer uso de uma API do Mercado Pago.
E por fim, a avaliação de satisfação e o desenvolvimento. Todo software deve ter, após o seu desenvolvimento, uma verificação e validação. Então aqui ele vai verificar e vai validar o software dele, tá? Então assim, ó, aqui ele vai explicar como que ele vai desenvolver essa verificação e validação, além do teste do software. Então aqui ele diz, ó, vai fazer uso de uma pesquisa quantitativa depois do software pronto, para ter um feedback das pessoas, da usabilidade, entre outros requisitos. Então ele fez mais um questionário para ser aplicado depois do software pronto. E como eu disse, todos os pontos estão ligados. É uma construção incremental do trabalho, bem como está lá na fundamentação, ok? E aqui, depois nós chegamos à nossa quarta sessão, que é a apresentação dos resultados, que é o nosso último ponto. Faltou uma coisinha. Aqui, quando vocês têm na metodologia, vocês podem falar que no caso dele, ele fez uma pesquisa quantitativa, mas ele poderia fazer a aplicação de um estudo de caso, tá? Ou uma análise, ou um experimento, ok? Vai aqui na metodologia. E depois, nos resultados, ele vai apresentar o que ele obteve lá com o estudo de caso, ou com a análise, ou com os experimentos, que é a nossa discussão aqui, se necessário. E depois entra nossas conclusões. Então, nos resultados, o que você deve apresentar nos resultados? Nos resultados dele, ele faz a ligação, retoma da forma que ele utilizou, fala do funcionamento e começa, no caso dele, a apresentar o software. Se vocês fizeram, como nós temos aqui, uma análise ou um estudo de caso, vocês vão apresentar como que vocês aplicaram isso de caso e os valores que vocês receberam com esse estudo de caso, ou seja, as respostas a esse estudo de caso ou a resposta aos experimentos. Então, no anterior tu fez a ligação, aqui tu mostra como que tu teve os resultados desses dois pontos. No caso dele, que é um software, ele apresentou as telas do software dele, tá? Opa, deixa eu voltar aqui, correu demais. Lembrem, sempre que vocês acrescentarem imagens, falem sobre a imagem, não pode ter imagens perdidas, ok? Ele fala sobre todas as imagens dele, então é um passo a passo de como tu cadastrar uma tarefa e como alguém vai utilizar uma tarefa. Como alguém acha a tarefa e assim vai indo, que é o desenrolar na verdade, é quase que o diagrama de atividade deles, para quem lembra lá do ML, para desenvolve um software, que é como que tu vai utilizar o software. Todos os passinhos que tu tem de utilização do software. É o que ele está apresentando aqui. Depois ele fala da segurança, dos problemas que ele encontrou, da questão das verificações e refinamentos que ele julgou necessário para o software dele, tá? Essa verificação e refinamentos é após ele aplicar o questionário dele. Então ele aplicou o questionário dele e começou a efetuar a análise dele, referente à usabilidade, entre outros pontos que ele julgou necessário após o desenvolvimento do software. Facilidade do uso, conseguiu utilizar, e o que cada uma respondeu. E por fim, chega as nossas lá, que são as nossas conclusões. O que vocês devem fazer nas conclusões? Nas conclusões, vocês devem sempre retomar sobre o que vocês estão falando, sobre o que foi desenvolvido. Depois aqui ele falou da questão da utilização, e aí ele falou dos testes e de tudo que ele teve de volta. Inclusive, o trabalho do Leonardo foi para o Campus Mobile, que ele apresentou lá, e teve alguns feedbacks, que foi ao Campus Mobile, que é a iniciativa do Instituto NET Claro, em Bratel. Então ele foi selecionado com esse trabalho dele. Na verdade, ele submeteu esse evento e o trabalho dele foi selecionado e ele foi até uma determinada etapa, ok? Então aqui, ó, ele pegou e explicou nas considerações finais, retoma, fala sobre o trabalho e mostra todas as considerações que devem ser tomadas e avaliadas, e mostrando como que o trabalho dele, que é essa nossa ligação aqui, ó, né? Tá? Que é como que o trabalho dele gera valor para alguém.
Então, olhem só, aqui nas considerações finais, nós acabamos tendo uma retomada desses 4 pontos aqui, que é o quê? O que era o trabalho, como desenvolveu, tá? O valor que ele gerou e para quem. Então tá aqui, ó, nossos 4 pontos, tá? E aí ele colocou junto os seus trabalhos relacionados. Daí assim, ó, trabalhos relacionados podem pôr dentro de considerações ou criarem uma seção separada. E ele colocou 2 parágrafos dizendo que acha que deve ser construído a mais para seu trabalho. E lá no final, nós temos as referências bibliográficas. Então, todas as referências bibliográficas a quais ele utilizou para o seu trabalho e bem no final o anexo. Pessoal, esse esquema aqui do anexo no final e tudo vai referente ao modelo de vocês. No do SBC, os anexos vão no final, que eram os questionários os quais o Leonardo fez a aplicação no trabalho dele. Então, assim, ó, vamos só retomar aqui, ó. Olhem só, se vocês efetuarem esse levantamento para definir o tema, ele vai ajudar, pessoal, lá em todo o trabalho de vocês. Até num projeto, que é o que, como, o valor e quem. Então, o que vocês estão desenvolvendo? Como vão desenvolver? Como vão gerar valor, tá? Qual valor estão gerando para quem? Junto desse material aqui, ó, tem lá, para quem quiser ver no vídeo, tem algumas perguntinhas que vocês podem utilizar. Olha lá, ó. Qual o problema? O que está acontecendo? Quando está acontecendo? Como podemos superar o problema? Quando você precisa se envolver? E quando você sabe que o problema foi resolvido. Então, quando ele chegou no final do trabalho, tu pode olhar para esses pontos aqui e fazer o fechamento. Será que eu consegui responder todos esses pontos? Ah, consegui? Então, eu fechei com chave de ouro o meu trabalho. Então, pessoal, eu acho que era isso. Espero que tenha auxiliado mais alguns alunos. Eu gravei esse exemplo aqui porque tem um aluno meu que me pediu para falar um pouquinho mais sobre metodologia, porque no vídeo anterior eu só falo como ser desenvolvido, mas não mostro nenhum trabalho. E gostaria de agradecer principalmente ao Leonardo Giuliani, que me cedeu o direito de eu poder mostrar o trabalho dele e mostrar o exemplo desse excelentíssimo trabalho qual ele realizou, tá? Foi uma ideia muito legal, um trabalho que eu sei que por parte dele teve muito, muito esforço e foi um trabalho de 1 ano até chegar a esse artigo final aqui e testar o software, fazer todo esse levantamento. Então eu sei todo o trabalho que ele teve e tudo o que ele julgou importante para escrever nesse artigo. Então, assim, ó, se vocês têm alguma outra dúvida, algum outro ponto, por favor, pessoal, peguem e coloquem aí nos comentários, tá? Coloquem nos comentários alguma dúvida, alguma parte, o que eu puder ajudar vocês. E óbvio que com o meu tempo também, sempre que eu posso, eu respondo. E vou pedir para quem gostou do material desse canal, se inscrever, dar um curtir aí no vídeo, quer continuar recebendo esse material, clica aí, ativa as notificações, não deixa ativadas as notificações, coloca algum comentário de alguma outra parte que ficou com dúvida, e óbvio que eu possa auxiliar vocês também, mas como disse no início, isso é uma visão minha sobre como desenvolver um trabalho, tá? Cada professor tem a sua visão, cada orientador tem a sua visão. Eu tô dando a visão do professor Wagner Gadea Loures, então é essa a minha visão, ok? E eu novamente agradeço para quem ficou até o final desse vídeo e um abração. E se tu quer saber mais, continue ligado nos vídeos desse canal.